Você pode amar ou odiar, mas todo mundo tem uma opinião sobre zoológicos. Alguns acham aceitável manter animais em ambientes assim, outros não. Mas independentemente do que você pensa, uma coisa é certa: coisas bizarras acontecem em zoológicos. Coisas inacreditáveis. E nós temos provas. Se esses 20 momentos em zoológicos não tivessem sido filmados, ninguém acreditaria. Número 20. Cisnes negros alimentando peixes. Em uma cena inesperada, alguns cisnes negros foram flagrados alimentando peixes koi em um lago, algo que deixou muita gente intrigada. Afinal, pássaros normalmente se alimentam de peixes, e não o contrário. Então, o que estava acontecendo ali? Esse comportamento não foi ensinado aos cisnes, mas surgiu naturalmente. Os tratadores do zoológico alimentam os cisnes com ração seca, que eles costumam mergulhar na água para amolecer antes de comer. No entanto, esse ato atraiu a atenção dos peixes koi, que subiam à superfície para investigar. Com o tempo, os cisnes começaram a espalhar a comida, compartilhando-a de forma espontânea com os peixes. É um comportamento encantador e inesperado, mostrando um lado gentil dessas aves que geralmente são bem independentes. Número 19. Macaco dançarino. O gorila no ritmo. Você já viu um gorila dançando break? No zoológico de Calgary, uma câmera registrou um momento hilário em que um gorila começou a girar e a brincar em uma poça d'água, como se estivesse ouvindo uma batida invisível. O gorila parecia estar se divertindo muito, aproveitando o momento e se entregando completamente à dança espontânea. O mais curioso foi que, do nada, ele simplesmente parou, como se tivesse percebido que estava sendo observado. Talvez tenha decidido encerrar a apresentação antes que o público ficasse confortável demais. Número 18. Fuga e retorno. A breve aventura do hipopótamo. Quando pensamos em animais fugindo do zoológico, imaginamos cenas caóticas, com tratadores desesperados tentando conter um animal selvagem e visitantes apavorados correndo para se proteger. Mas às vezes, a realidade pode ser bem diferente. E essa história de um hipopótamo fujão prova exatamente isso. Em um zoológico, um hipopótamo conseguiu escapar de seu recinto de maneira surpreendentemente tranquila. De alguma forma, ele encontrou um portão de segurança aberto e, sem pressa alguma, simplesmente atravessou a saída, entrando no mundo exterior. Com seu grande porte e temperamento imprevisível, muitas pessoas esperavam que ele causasse algum tipo de estrago. Afinal, hipopótamos são conhecidos por serem extremamente territoriais e agressivos na natureza. Mas, para surpresa de todos, ele não correu em disparada nem demonstrou qualquer comportamento hostil. Em vez disso, o hipopótamo apenas andou calmamente, explorando a nova área como se estivesse em um passeio de lazer. Ele parou por alguns instantes, olhou ao redor, farejou o ambiente e pareceu ponderar suas opções. E então, tão tranquilamente quanto saiu, ele decidiu voltar para o zoológico. Sem necessidade de intervenção dos tratadores ou de qualquer operação especial para contê-lo, ele simplesmente deu meia volta e retornou ao seu cercado, como se tivesse percebido que a vida fora dali não era tão interessante assim. Esse episódio inusitado nos lembra que, apesar de serem animais selvagens, alguns simplesmente preferem a segurança e o conforto de um ambiente familiar. Mesmo diante da oportunidade de explorar o desconhecido, este hipopótamo escolheu a rotina ao invés da aventura, uma fuga que na verdade nem chegou a ser uma fuga de verdade. Número 17. Em duas pernas, o chimpanzé bípede. Quando falamos de locomoção bípede, ou seja, andar sobre duas pernas, a primeira imagem que vem à mente é a de um ser humano. Essa característica é uma das principais diferenças entre nós e a maioria dos outros primatas. Embora gorilas e orangotangos consigam caminhar sobre duas pernas por curtos períodos, eles geralmente preferem andar apoiados nas mãos. Mas um chimpanzé específico resolveu desafiar essa tendência e adotou um estilo de locomoção completamente inusitado. Ao contrário dos demais da sua espécie, ele caminhava ereto, com as costas retas e os braços livres, como se fosse uma pessoa. E não se tratava de apenas alguns passos desajeitados. Esse chimpanzé realmente dominou a técnica. No vídeo que viralizou, ele atravessa o recinto inteiro, andando tranquilamente sobre duas pernas, sem demonstrar qualquer dificuldade. O mais curioso é que ele até usa os braços para pegar objetos enquanto caminha, o que torna a cena ainda mais surpreendente. E, claro, como um bom chimpanzé, ele pega uma banana. Porque, afinal, que outro alimento faria mais sentido para ele?
O fato de esse chimpanzé ter desenvolvido essa habilidade de forma tão fluida é intrigante. Seria um comportamento aprendido? Um traço genético único? Ou apenas uma preferência pessoal? Cientistas e especialistas em comportamento animal ficaram fascinados com esse caso, pois a locomoção bípede sustentada não é algo comum entre os primatas não humanos. Seja como for, esperamos que essa moda não pegue entre os chimpanzés. Senão, daqui a pouco teremos primatas andando pelas cidades como se fossem nossos vizinhos. Número 16. Luta de crocodilos. Uma batalha lenta e calculada. Quando pensamos em uma luta entre dois crocodilos, a primeira imagem que surge é de um combate feroz e explosivo, com ataques rápidos e violentos. No entanto, o que aconteceu nesse zoológico foi algo bem diferente, e até mesmo curioso. Dois enormes crocodilos estavam no mesmo espaço quando, de repente, começaram a medir forças. Mas em vez de partirem imediatamente para o ataque, eles passaram um bom tempo apenas se encarando, circulando um ao outro em um verdadeiro jogo psicológico. Era como se ambos soubessem que qualquer movimento errado poderia ser fatal, e por isso cada um esperava pelo momento perfeito para agir. Depois de um longo período de análise e estudo, um dos crocodilos finalmente resolveu tomar a iniciativa e deu a primeira mordida. No entanto, o ataque não foi um golpe avassalador. Foi apenas uma mordida estratégica, usada mais para testar a reação do oponente do que para realmente machucar. O outro crocodilo respondeu da mesma forma. E assim começou um duelo meticuloso e repleto de cautela. Ao contrário do que muitos esperavam, não houve investidas rápidas ou tentativas desesperadas de derrotar o adversário. A luta foi composta por pequenos ataques calculados, uma troca constante de mordidas e empurrões, tudo feito com extrema paciência e precisão. O mais impressionante é que, após vários minutos nesse jogo de intimidação e estratégia, nenhum dos dois parecia disposto a levar o embate até as últimas consequências. No fim, ambos decidiram recuar e seguir seus caminhos, como se tivessem chegado a um acordo silencioso de que lutar até o fim simplesmente não valia a pena. Essa batalha mostrou um lado dos crocodilos que poucas pessoas conhecem: sua incrível capacidade de avaliar situações antes de agir. Enquanto muitos imaginam que esses répteis agem apenas por instinto, a verdade é que eles são predadores inteligentes e estrategistas natos. Afinal, na natureza, sobreviver nem sempre significa ser o mais rápido ou o mais forte. Às vezes, significa apenas saber a hora certa de recuar. Número 15. Urso dançarino, a performance do urso polar. Ursos dançando em circos podem não ser novidade, mas não é todo dia que se vê um urso dançando espontaneamente em um zoológico. E nesse caso era um urso polar. Esse urso sabia como mexer o corpo, balançando e se movendo como se estivesse em um verdadeiro show. O público, incluindo crianças e pais encantados, assistia fascinado enquanto o animal demonstrava seu talento para a dança. A grande questão é: onde ele aprendeu esses movimentos? Nunca saberemos, mas uma coisa é certa: se um dia decidisse participar de uma competição de dança, ele com certeza roubaria a cena. Com seu carisma, ele poderia até se tornar mais famoso que os ursos polares das propagandas de refrigerante. Número 14. Gansos ainda são insuportáveis. O rinoceronte contra os gansos. Todo mundo sabe que gansos podem ser bem desagradáveis, e essa cena em um zoológico prova isso de forma hilária. Um rinoceronte estava calmamente pastando quando um par de gansos em um lago próximo percebeu sua presença. Quando o rinoceronte se aproximou de um dos gansos, ele se assustou e voou rapidamente para longe. Isso desencadeou uma reação inesperada. O outro ganso começou a grasnar furiosamente, assustando o enorme rinoceronte. O público ficou chocado ao ver um animal tão grande e poderoso fugindo de um simples ganso. Afinal, o rinoceronte poderia facilmente esmagá-los com um único movimento. Mas, naquele momento, quem tinha o poder era o ganso. Isso prova que, às vezes, tudo o que é necessário para dominar uma situação é um pouco de intimidação. Número 13. Deixem que briguem. Confronto de gorilas. Brigas entre animais da mesma espécie não são tão comuns em zoológicos, mas de vez em quando elas acontecem. E foi exatamente isso que ocorreu em um zoológico, quando dois gorilas se desentenderam. No início, tudo parecia normal. Os gorilas estavam apenas se movimentando pelo recinto e entretendo os visitantes com seus comportamentos habituais. Mas em questão de segundos, a situação mudou drasticamente. De repente, os dois começaram a se atacar.
e a luta se intensificou rapidamente. A plateia ficou apreensiva, com algumas pessoas até perguntando onde estavam os tratadores. Mas em situações assim, intervir não é tão simples. Gritar com os gorilas provavelmente não adiantaria, e mesmo os tratadores precisam agir com cautela para evitar se colocarem em perigo. O que era para ser uma visita tranquila ao zoológico virou, por um instante, algo que parecia uma luta ao vivo. Esse momento reforça o fato de que, mesmo em um ambiente controlado, os instintos animais podem aflorar a qualquer momento. Número 12. Fuga do zoológico. A grande escapada do polvo. Os animais possuem um forte instinto de liberdade e, às vezes, isso resulta em tentativas de fuga. No entanto, poucas pessoas imaginariam que um polvo poderia ser um dos melhores fugitivos do mundo animal. Esse polvo, em uma impressionante demonstração de inteligência, usou suas ventosas para escalar uma barreira de vidro, lentamente, mas com determinação. O público assistia intrigado, achando que o polvo desistiria no meio do caminho, mas ele não parou. Quando finalmente chegou ao topo e deslizou para fora do tanque, as pessoas começaram a perceber que aquilo não era apenas um truque divertido, era uma fuga de verdade. O momento, que inicialmente parecia curioso, rapidamente virou uma emergência. Os visitantes chamaram os tratadores, mas por um breve instante, aquele polvo realmente conquistou sua liberdade. Número 11. É meu. O aviso do orangotango. No reino animal, a regra é simples. Se você vai roubar algo, certifique-se de que não será pego. Infelizmente, um macaco tentou ignorar essa regra e aprendeu uma dura lição. O pequeno primata achou que poderia pegar uma banana de um orangotango desavisado, mas cometeu um grande erro. Antes que pudesse fugir com o fruto, o orangotango reagiu com uma velocidade impressionante, agarrando o macaco pela cabeça e puxando-o de volta. O vídeo corta nesse momento, então ninguém sabe exatamente o que aconteceu depois, mas uma coisa ficou clara. O orangotango não estava disposto a dividir sua comida. Orangotangos costumam ser considerados animais tranquilos e pacíficos, mas essa cena mostrou que nem sempre é assim. O macaco aprendeu da pior maneira que nem todo mundo é tolerante com ladrões, mesmo que o crime envolva apenas uma banana. Número 10. Ganso versus girafas. Um confronto inesperado. Algumas interações entre animais são tão bizarras que, se não fossem filmadas, ninguém acreditaria. E este é um desses casos. Um ganso enfrentando 3 girafas no zoológico de Brookfield, em um dos duelos mais improváveis já registrados. A cena começa de maneira tranquila. Um grupo de gansos estava andando com seus filhotes pelo zoológico, seguindo seu caminho normalmente. Enquanto isso, 3 girafas curiosas se aproximaram da área onde os gansos estavam. As girafas não demonstravam qualquer agressividade. Na verdade, pareciam apenas observar os pequenos pássaros com interesse. Mas, para um dos gansos, aquela aproximação foi interpretada como uma ameaça. Sem hesitar, o ganso se lançou no ar e partiu para o ataque. Ele começou a voar na direção das girafas, batendo as asas freneticamente e emitindo grasnados furiosos, como se estivesse enfrentando um inimigo mortal. A cena foi tão inusitada que as próprias girafas ficaram paradas, parecendo confusas com a situação. Elas não reagiram agressivamente nem tentaram se defender, apenas encararam o pequeno pássaro enquanto ele continuava sua ofensiva destemida. A plateia que assistia ao confronto caiu na risada. Afinal, estamos falando de um ganso, uma ave relativamente pequena, enfrentando 3 dos animais mais altos do planeta. O que ele achava que conseguiria fazer? Mas, para o ganso, o tamanho dos adversários não fazia diferença. Tudo o que importava era proteger seu território e sua família. No final, as girafas decidiram simplesmente ignorar o ataque e seguir seu caminho. O ganso, vitorioso, voltou para junto de seus filhotes, como se tivesse acabado de derrotar um grande inimigo. Esse momento hilário prova que, no reino animal, tamanho nem sempre é documento. Às vezes, tudo o que é necessário para ganhar uma batalha é uma boa dose de coragem. E uma atitude intimidadora, mesmo que venha de um pequeno pássaro contra gigantes de pescoço longo. Número 9. Eu quero comida. Os ursos pedindo petiscos. Os animais são muito mais espertos do que imaginamos. E quando se trata de comida, alguns deles aprendem truques incríveis para conseguir exatamente o que querem. No caso desses ursos em um zoológico, eles desenvolveram uma estratégia hilária para pedir comida aos visitantes. E ela funcionava muito bem. A cena começa com um grupo de ursos dentro do cercado, observando atentamente as pessoas do lado de fora.
Eles já sabiam o que esperar. Os visitantes sempre jogavam petiscos para eles, algo que, com o tempo, se tornou uma pequena tradição entre o público e os animais. Mas, em vez de simplesmente esperar passivamente pela comida, esses ursos decidiram adotar uma abordagem mais proativa. Um dos ursos se levanta sobre as patas traseiras e começa a fazer gestos com as patas dianteiras, como se estivesse implorando por um lanche. Ele move as patas de um lado para o outro, em um gesto que lembra muito o de uma criança pedindo algo aos pais. O efeito é tão cativante que os visitantes não conseguem resistir e logo começam a jogar petiscos para ele. Mas esse urso não era o único esperto do grupo. Logo, outros ursos começaram a imitar seu truque, percebendo que essa estratégia era altamente eficaz. Um deles até estendeu as patas na direção das pessoas, como se estivesse tentando pegar a comida diretamente de suas mãos. O público, encantado, ria da cena e continuava a oferecer mais petiscos, reforçando ainda mais esse comportamento. O que torna esse momento tão interessante é que os ursos claramente aprenderam a associar certos comportamentos a recompensas. Eles perceberam que, se fizessem gestos específicos, as pessoas responderiam jogando mais comida. Esse tipo de aprendizado, chamado de condicionamento operante, é uma das formas mais avançadas de comportamento animal, demonstrando a incrível capacidade de adaptação desses gigantes peludos. Seja por inteligência ou apenas por insistência, esses ursos conseguiram transformar um simples pedido de comida em um espetáculo para os visitantes. E enquanto continuarem conseguindo lanches dessa forma, podemos apostar que essa tradição não vai acabar tão cedo. Número 8. O que é isso? Os gibões e o ouriço. Já teve um momento em que encontrou algo tão diferente que não soube como reagir? Pois bem, isso acontece com os animais também. No zoológico, um grupo de gibões ficou completamente intrigado com um pequeno ouriço que se aproximou do recinto deles. Em vez de se aproximarem para investigar, os primatas ficaram apavorados. Eles rapidamente subiram nas árvores, mantendo uma distância segura do pequeno invasor espinhoso. O ouriço, é claro, não representava ameaça alguma, mas os gibões não tinham como saber disso. Essa cena hilária mostrou que os animais, assim como os humanos, podem ter momentos de confusão e medo do desconhecido. Número 7. Beijo do orangotango. Uma conexão emocionante. No Reino Unido, um momento extraordinário mostrou a profundidade das emoções dos animais. Naomi Davis, uma mulher grávida de 4 meses, visitava o zoológico com seu noivo quando algo surpreendente aconteceu no recinto dos orangotangos. Ao se aproximar do vidro, uma mãe orangotango e seu filhote notaram sua barriga. O filhote, curioso, aproximou-se e, de forma terna, encostou os lábios no vidro exatamente onde estava a barriga de Naomi, como se estivesse beijando seu bebê. A cena deixou Naomi emocionada. A mãe orangotango também parecia interessada, talvez reconhecendo o que aquela gravidez significava, já que ela mesma havia dado à luz recentemente. Naomi ficou tão tocada que prometeu voltar ao zoológico no futuro para apresentar seu bebê aos orangotangos. Seria incrível se eles se lembrassem dela, não é? Número 6. Cabo de guerra. Homem versus leão. Já se perguntou como seria testar sua força contra um leão? Pois bem, 3 lutadores da WWE, Ricochet, Fabian Aichner e Killian Dain, decidiram descobrir exatamente isso em um zoológico. O desafio? Um cabo de guerra contra um leão. Mas é claro, tudo foi feito com segurança, garantindo que nem os lutadores nem o animal corressem riscos. Mesmo com toda a força e músculos dos lutadores, o leão não teve dificuldade nenhuma. Bastou morder a corda e puxar com sua poderosa mandíbula para deixar os adversários sem chance alguma. Apesar dos esforços dos atletas, o leão venceu facilmente, provando o quão poderosos esses predadores realmente são. Se esse desafio serviu para alguma coisa, foi para lembrar a todos que a força bruta de um leão é algo que não se pode subestimar. Número 5. Próxima foto, por favor. O gorila e o celular. Muitos animais não entendem a tecnologia humana, mas alguns parecem ter uma curiosidade natural por nossos dispositivos. Foi exatamente isso que aconteceu com um gorila jovem no zoológico de Louisville. Um adolescente decidiu mostrar fotos de outros gorilas em seu celular para o primata. Para surpresa de todos, o gorila ficou completamente fascinado. Ele olhava atentamente para cada imagem, parecendo absorver cada detalhe. A forma como ele reagia às fotos fez parecer que ele realmente entendia o que estava vendo. No final do vídeo,
O gorila estava tão envolvido que se sentou confortavelmente, totalmente entretido com o celular. Embora não possamos dizer com certeza se ele compreendia as imagens, o fato de ter ficado tão interessado prova que esses animais possuem uma inteligência impressionante. Número 4. Eu quero meu chapéu de volta. A visitante imprudente. Todo zoológico tem regras básicas de segurança. Não alimente os animais, não os provoque e, acima de tudo, nunca ultrapasse as barreiras de proteção. Infelizmente, algumas pessoas ignoram essas diretrizes. No zoológico de Toronto, uma mulher cometeu um erro perigoso ao deixar seu chapéu cair dentro do recinto dos tigres. Em vez de pedir ajuda a um funcionário, ela tomou a pior decisão possível. Pulou para dentro do cercado para pegar o chapéu. Por sorte, uma barreira de segurança impediu o tigre de alcançá-la. Mas, se essa proteção não estivesse lá, a situação poderia ter acabado de maneira trágica. Quando ela voltou para a área segura, um visitante indignado gritou com ela, chamando sua atenção pelo risco absurdo que correu. E, sinceramente, ele estava certo. Nenhum objeto vale mais do que a própria vida. Número 3. Acrobacias de gibão, o mestre dos ares. No zoológico de Dudley, na Inglaterra, um gibão demonstrou suas impressionantes habilidades acrobáticas, deixando todos de boca aberta. Diferente de outros primatas, esse gibão não apenas se balançava entre os galhos, ele parecia um verdadeiro artista de circo. Cada movimento era preciso e ágil, demonstrando um controle corporal incrível. Isso acontece porque os gibões têm articulações nos ombros extremamente flexíveis, o que permite que se movam de forma fluida pelas árvores. Além disso, seus braços são mais longos que seus corpos, o que os torna especialistas em locomoção aérea. Eles podem atingir velocidades de até 55 km por hora enquanto se deslocam entre os galhos. Isso os torna um dos mamíferos mais rápidos do mundo nas copas das árvores. Além das acrobacias, os gibões são conhecidos por seus chamados altos e melódicos, que podem ser ouvidos a quilômetros de distância. Esses sons são usados para comunicação e marcação de território, garantindo que outros gibões saibam que aquela área já está ocupada. Esse gibão específico do zoológico de Dudley parecia gostar de mostrar suas habilidades para os visitantes. E quem poderia culpá-lo? Com movimentos tão impressionantes, ele definitivamente sabe como roubar a cena. Número 2. O leão queria a criança. Um momento assustador. Às vezes, a sensação de segurança em um zoológico nos faz esquecer que estamos diante de predadores perigosos. E esse caso foi um lembrete assustador disso. Uma criança pequena estava do outro lado de um vidro de proteção, admirando uma leoa que descansava sobre uma rocha. Mas para a leoa, a criança parecia muito mais do que uma mera visitante. Parecia uma presa. Os sinais eram claros: postura agachada, olhar fixo e foco absoluto. Assim que a criança virou as costas, a leoa atacou, se lançando contra o vidro em uma tentativa de agarrá-la. O impacto foi forte e o vidro aguentou. A leoa, frustrada, começou a arranhar a superfície, tentando alcançar a criança. O momento foi tão intenso que a menina gritou de susto. Surpreendentemente, a mãe da criança riu da situação. Talvez tenha sido um riso nervoso, mas a cena serviu para lembrar a todos que, por mais que estejam em zoológicos, esses animais continuam sendo predadores instintivos. Número 1. Sai daqui. A rápida reação do tratador ao hipopótamo. No zoológico de Delhi, um hipopótamo decidiu sair da água e se aproximar perigosamente da área onde estavam os visitantes. Mesmo sem mostrar sinais de agressividade, sua mera presença tão próxima das pessoas já era motivo de preocupação. Felizmente, um tratador experiente estava por perto e soube exatamente o que fazer. Sem hesitar, ele se aproximou e começou a dar tapas leves no focinho do hipopótamo para redirecioná-lo de volta para a água. Para quem assistia, pode ter parecido um gesto agressivo, mas na realidade era uma técnica eficaz para fazer o animal recuar sem precisar recorrer a nada mais drástico. Hipopótamos são incrivelmente perigosos e podem ser extremamente imprevisíveis. Esse momento mostrou o quão importante é ter profissionais treinados para lidar com situações inesperadas no zoológico. Graças à ação rápida do tratador, tudo voltou ao normal sem incidentes. Um excelente exemplo de como esses especialistas garantem a segurança de todos, tanto dos visitantes quanto dos próprios animais. E aí, qual desses momentos você achou mais inacreditável? Conta pra gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo,
Deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!